programação desse mês, que o assunto é nódulos e neoplasia. Eu vou dar essa segunda aula sobre, então, a avaliação de nódulos pulmonares e a neoplasia pulmonar. Esse aqui é um dos meus slides favoritos, né? E resume bem o que eu quero dizer de mensagem nessa aula, né? Então, hoje em dia, né, turma, não adianta, né, você dar um laudo de uma imagem dessa aqui descrevendo massa pulmonar a esclarecer. Isso é inaceitável, né? Então, hoje, com os recursos que a gente tem, a gente consegue ir muito além disso, né? Nesse caso aqui, por exemplo, uma imagem bastante interessante, que é um paciente que tem um câncer de pulmão, né? E tem um agente etiológico aqui no bolso esquerdo, né? Ó, ele foi fazer exame com massa de cigarro no bolso, tá? Então, assim, dizer que é só uma massa não adianta hoje em dia, né? Nosso papel vai muito além disso, tá? É importante lembrar que o câncer de pulmão ele é o mais frequentemente diagnosticado e a principal causa de câncer por morte no mundo, né? Dos fatores de risco, né? Lembrar, obviamente, do tabagismo, que é o mais importante de todos, disparado, seja ele ativo ou passivo, mas tem outros, né? Como exposição a asbesto, arsênico, o tal do gás radon, a história familiar conta, a presença de doença tercial pulmonar, principalmente fibrose pulmonar idiopática, exposição à radioterapia. Então, lembre-se do tabagismo, mas lembre-se que há outras coisas também, né? O papel da imagem, né, na avaliação do câncer de pulmão e de outras neoplasias, ele é essencial. Desde o rastreamento até o controle de tratamento, nós participamos de todas as etapas da avaliação de um paciente com neoplasia pulmonar, seja ela primária ou metastática, né? Toda lesão suspeita para neoplasia primária pulmonar, no exame de imagem, principalmente na tomografia, deve ser adequadamente identificado, caracterizado e, se houver a possibilidade de ser câncer de pulmão, realizado o estadiamento tumoral, né? Dessa forma, os objetivos dessa aula é aprender a caracterizar adequadamente uma lesão suspeita para neoplasia no pulmão, aprender o estadiamento do câncer de pulmão segundo a última versão do TNM, que é a 8ª versão, e saber realizar o controle e o segmento dessas lesões, principalmente de acordo com as diretrizes do RECIST 1.1. De aspectos gerais ainda, vale a pena lembrar que câncer de pulmão é muito raro antes dos 40 anos. Em geral é acima dos 50 a 55 anos, não tem predileção por sexo, né? Na grande maioria das vezes começa no epitélio brônquico, são os carcinomas broncogênicos, né? Em 20% dos casos é o câncer pulmonar de pequenas células, ou small cell lung cancer, né, o termo em inglês. E na maioria das vezes, na verdade, é o não pequenas células, né? Do grupo de não pequenas células, os mais comuns são o adenocarcinoma e o carcinoma de células escamosas. Quando eu era aluno, o de células escamosas era o mais frequente do que o adeno. Hoje essa relação se inverteu. Além disso, é importante lembrar dos outros tumores neuroendócrinos, né, o carcinoma de grandes células, os carcinoides típicos e atípicos. Por vezes, a gente pode ter tumores pleomórficos com mais de um subtipo. Por exemplo, se tiver adeno e escamoso, no mesmo tumor a gente chama de adeno escamoso. Além, obviamente, da doença linfoproliferativa, que pode envolver o pulmão, e de tumores menos comuns, né? No dia a dia, o que a gente mais vê é adeno e escamoso, né? E de vez em quando, com pequenas células, para deixar a gente desanimado, né? O pulmão também é um sítio muito comum de metástases, né? Então é importante lembrar que metástase sempre entra no diagnóstico diferencial da lesão nodular ou da massa, e ainda a gente tem lesões benignas que podem confundir com neoplasia no pulmão, né? Mais comum é o granuloma, é o que mais confunde com neoplasia no pulmão. Mas de vez em quando a gente pode encontrar amartoma, a gente pode encontrar lipoma, a gente pode encontrar telectasia redonda e lesões vasculares também, fazendo o diagnóstico diferencial com a neoplasia pulmonar. Então, uma das primeiras coisas que a gente tem que tentar identificar é que, além de ser uma lesão suspeita para a neoplasia, se a gente está diante de uma neoplasia primária ou de uma metástase, né? E qual que é a apresentação típica da metástase no pulmão, que tem que estar na ponta da língua, né? São múltiplos nódulos, com densidade de partes moles, em geral arredondados ou ovalados, de diferentes tamanhos, em maior número nos lobos inferiores, que são mais vascularizados, cometendo tanto a região central quanto a periferia do pulmão, classicamente com alguns nódulos em ponta de vaso, né, que indica para a gente a disseminação hematogênica dessa doença. Esse é o clássico.
Toda vez que não for o clássico, o grau de confiança diminui, o valor preditivo é menor, né? Então, às vezes, a gente pode ter uma metástase se manifestando como um nódulo pulmonar solitário, ou então, por vezes, como uma massa pulmonar. A gente pode ter metástases calcificadas, principalmente de osteosarcoma e condrosarcoma. A gente pode ter metástase endobrônquica, a gente pode ter metástase endovascular, simulando imagem de árvore em brotamento. Quando a gente tem essas apresentações, o diagnóstico de metástase é mais difícil, né? O grau de confiança é menor. Tem que elaborar mais a avaliação e muitas vezes o diagnóstico final acaba sendo por patologia. A linfangite, que também é uma manifestação de neoplasia no pulmão, menos comum, mas também pode confundir com outras doenças, principalmente doenças intersticiais, né? O padrão clássico é um padrão septal ou perilinfático, né? Disseminação da linfangite é por contiguidade, na grande maioria das vezes, então os tumores, né, estão próximos, ou então a gente vê a progressão da doença através do tecido linfático, das cadeias linfonodais, e os tumores mais comuns que evoluem com linfangite no pulmão são o tumor propriamente o primário pulmonar, o câncer de mama, o câncer de esôfago e o câncer de estômago, né? Então lembre-se da linfangite como uma manifestação intersticial de disseminação neoplásica no pulmão, né? Esse aqui é um exemplo típico, né? Um paciente com melanoma, no raio-x, múltiplos nódulos pulmonares, redondos ou ovalados, com densidade de partes moles de diferentes tamanhos, mais prevalentes nos lobos inferiores, né? Na tomografia, nódulozinho redondinho, olha aqui que bonitinho, parece uma cereja, né? Ó, sinal da ponta de vaso, bem típico da metástase, por vezes também presente na embolia séptica, né? Metástase, 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 né? Então, quando é assim, o diagnóstico diferencial praticamente não existe, né? Apresentação típica de metástase. Às vezes a gente vai ver outro tipo de tumor, que não o carcinoma broncogênico propriamente dito, né? Então, doença linfoproliferativa também pode acometer o pulmão. É menos comum, mas pode. Tanto doença de Hodgkin, quanto linfoma não Hodgkin, quanto sarcoma de Kaposi, às vezes inclusive infiltração leucêmica, né? Bastante raro, mas pode envolver o pulmão, tá? A questão é que nesse tipo de doença, realmente a especificidade também é menor. Pode dar diferentes tipos de opacidades e lesões pulmonares, né? Quando que a gente vai pensar que, opa, será que não é doença linfoproliferativa no pulmão, né? Principalmente no contexto de uma opacidade alveolar, né, persistente, muitas vezes com aspecto benigno, então ela é homogênea, ela realça bastante pós-contraste, ela tem broncograma, tem angiograma, parece uma pneumonia, né? Tá? Porém, persistente, principalmente no paciente que já tem um diagnóstico de uma doença linfoproliferativa mediastinal, cervical ou abdominal, pode representar doença linfoproliferativa, né? A doença com disseminação peribroncovascular e septal, né? Essa doença também tem que lembrar que entra no diagnóstico diferencial doença linfoproliferativa, assim como linfangite. Vidro fosco, por vezes, inclusive, pode estar presente, a maioria das vezes não é só vidro fosco, tem as outras opacidades associadas, né? E, obviamente, que quando tem linfonodos patológicos, também aumenta o grau de suspeição, né? Do Kaposi, né? Lembrar que o Kaposi é uma neoplasia relacionada à imunossupressão, né? Então, o contexto do HIV com síndrome da imunodeficiência adquirida é essencial. A opacidade típica no pulmão tem um aspecto em chama de vela, é aquela opacidade peribroncovascular, seguindo o trajeto do brônquio e do vaso, com esse aspecto em chama de vela, né? Então, parece um nódulo alongado, tá? Em geral, quando aparece Kaposi no pulmão, já tem Kaposi na pele. Então, essa é uma informação que também ajuda em aumentar o grau de confiança na suspeição diagnóstica, né? Aqui é um exemplo de um paciente do sexo masculino com linfoma não Hodgkin e com essa alteração no raio-x, né? Veja, dependendo da história clínica, pode passar por pneumonia, né, pessoal? É uma opacidade alveolar, né? Algo consolidativa, com um vidro fosco na periferia. No raio-x, obviamente, já dava para ver o aumento de volume hilar, de aspecto lobulado, né, sugerindo o linfonodomegalia, o alargamento mediastinal e o derrame pleural livre à direita com sinal do menisco, tá? Porém, poderia passar por uma pneumonia, né? Na tomografia a gente vê a doença mediastinal, né, com os linfonodos grandões, e a gente vê, ó,
esse aspecto, né, das consolidações, elas seguem o trajeto peribroncovascular. Tem o broncograma, tá, realça pós-contraste, porém é diferente a distribuição. Além disso, tinha o vidro fosco, né, mas olha que vidro fosco sujo, né, um vidro fosco diferente, tá? Enfim, novamente, aqui é a infiltração no pulmão do linfoma não Hodgkin, né? Então vocês têm que lembrar, não necessariamente é na forma de nódulo ou massa, pode ter um aspecto de opacidades alvéolo-intersticiais, principalmente se tiver uma distribuição aí perilinfática, né? Peribroncovascular e septal ou interlobular, lembrar então da doença linfoproliferativa. Mas e afinal, né? É câncer de pulmão? Quando que a gente vai, como e quando a gente vai descrever o câncer de pulmão? É importante lembrar que, às vezes, mesmo sem história clínica, achados de imagem podem aumentar o grau de suspeição. Então, se é um paciente que tem enfisema, né, principalmente o enfisema típico do tabagismo, você já sabe que o risco de câncer de pulmão é maior. Uma doença fibrosante, principalmente no contexto de PIL, né, uma alteração tipo fibrose actínica, são fatores de risco identificáveis na imagem. Né? Tem algumas regrinhas antigas que funcionam até hoje. Uma delas é do pequenas células, né? É um nódulo pequeno e um linfonodo grande. Por que dessa regrinha? Porque, em geral, são tumores que iniciam na árvore traqueobrônquica central. Como é uma doença que dissemina muito pelo sistema linfático, tem uma linfonodomegalia importante, e a linfonodomegalia se mistura com a lesão primária, né, na região central dos brônquios, fica tudo misturado, vira uma maçaroca só. Então, muitas vezes, você nem identifica o nódulo pulmonar, você só vê a doença linfonodal fazendo diagnóstico diferencial com o tumor primário do mediastino. Essa é a carinha típica do pequenas células, né? Em geral também, tumor metastático. Quando vem para a gente fazer o diagnóstico, além da doença torácica, a gente identifica lesão nas adrenais, lesão nas fossas supraclaviculares, lesão no fígado. Né? E o não pequenas células, qual é a apresentação típica? Em geral, é um nódulo ou uma massa única, acomete mais os lobos superiores, os contornos classicamente são espiculados ou lobulados, né? Pode levar a obstrução ou invasão brônquica, né? Inclusive de brônquios segmentais ou subsegmentais intrapulmonares, né? Quando a lesão é central, lembrar do escamoso e do carcinoide. Pode ter componente não sólido, né, um nódulo com componente de vidro fosco, né, que é clássico do adenocarcinoma. São tumores, principalmente os maiores, e principalmente o escamoso, que tem necrose. A gente vê a imagem do tag pleural, que é aquela imagem linear que se estende até a pleura, deformando essa pleura, né, em geral representando uma reação desmoplásica, não é disseminação neoplásica propriamente dita. Pode ter calcificações? Pode, mas em geral a calcificação ela é periférica, irregular ou laminar. Né? A linfonodomegalia, né, ela se dissemina por contiguidade, começa do lado do tumor e vai passando para o mediastino contralateral. Né? E a gente pode ter linfangite e carcinomatose pleural também se iniciando ipsilateralmente antes de passar por outro lado. Então são todas características marcantes do câncer de pulmão. Uma historinha também antiga que ainda funciona, né? Principalmente para diferenciar o provável escamoso do provável adeno, é que escamoso acomete mais homens, em geral mais velhos, e tabagistas. O adeno, em geral, comete mais mulheres, mais novas, não tabagistas. Essa regrinha nem sempre funciona, mas funciona ainda muitas vezes, né? A regrinha antiga. Né? E do aspecto de imagem, quando que a gente lembra de um e quando que a gente lembra de outro. Em geral, o escamoso ele é central, obstrutivo, com necrose, e tende a formar lesões maiores, com aspecto lobulado ou especulado. O adenocarcinoma, ele, em geral, está mais na periferia do pulmão, ele tende a ser menor, componente não sólido em vidro fosco, né, inclusive com broncogramas, tá? E tem menos necrose do que o escamoso, tá? Do adenocarcinoma, né, a gente vê mais variações dessa apresentação, inclusive com o componente de crescimento lipídico, por vezes tumores que são indolentes, um nódulozinho que demora para crescer, por vezes, por exemplo, no lipídico mucinoso, um tumor rapidamente progressivo. Né? Então, o adenocarcinoma tem mais faces, o escamoso tende a ter um comportamento mais previsível. Esse slide a gente já viu na aula passada, né? Então, o que a gente vê na tomografia tem uma alta correlação com o que é visto na patologia, né? E, em geral, para o adenocarcinoma, o
componente de vidro fosco indica para a gente um padrão de crescimento lipídico, lembrando que também existem as lesões pré-malignas de adenocarcinoma. Mas mesmo para o escamoso, né, a caracterização é importante. Tá? Apesar de ter um comportamento mais uniforme, né, por exemplo, a presença de cavidade no tumor escamoso é marcador de pior prognóstico. Né? Por isso que é importantíssimo sempre estar descrevendo todas as características do tumor. Isso auxilia não só no aspecto diagnóstico, mas também no aspecto prognóstico. Né? E hoje a coisa está muito longe, né, turma? Né? Hoje a gente vai muito além de apenas dizer o provável tipo histológico, né? A gente consegue dizer características relacionadas, inclusive, em relação às mutações, principalmente através da radiômica ou da radiogenômica. Né? Então tem muita coisa sendo estudada em relação a isso, tá? E isso tem implicação clínica, né, direta. Por quê? Porque com terapia-alvo e com imunoterapia, a gente só vai tratar os tumores que têm determinadas mutações, né? E você dá dicas em relação a isso, já presentes na imagem, é essencial. Isso pode mudar a conduta em relação a esse tumor. Ah, professor, mas sempre vai fazer biópsia? O que adianta ficar fazendo isso, né? É claro que, na grande maioria das vezes, a biópsia vai ser feita. Porém, há situações em que você pode ter mais de uma lesão pulmonar, com características diferentes, em que é importante levantar a possibilidade de 2 tumores diferentes sincrônicos, né, ou anacrônicos, tá? Por vezes a gente pode ter tumores pleomórficos, então a imagem é de um adeno. Fez a biópsia e vem escamoso, opa, será que não é um adeno escamoso? Né? Vamos estudar melhor, né? Ou então, por vezes, fez a biópsia, né? E não encontrou nenhuma mutação, mas o aspecto de imagem é típico de um tumor que tem mutação de EGFR, opa, talvez valha a pena refazer a biópsia, ver se obtém mais material e consegue fazer a avaliação molecular mais adequada. Né? Então, tudo isso tem implicação clínica, né? E é uma das nossas linhas de pesquisa aqui na instituição também, né? Trabalho com radiômica e radiogenômica na avaliação do câncer de pulmão. A gente tem bastante coisa aí publicada nesse assunto. Em relação ao estadiamento, né? A gente vai utilizar sempre a 8ª edição, é a mais recente, e ela recomenda que sempre o exame seja feito com contraste. Na verdade, neoplasia é igual a tomografia com contraste. A gente pode usar o TNM tanto para pequenas células quanto para não pequenas células, né? Antes era só não pequenas células, agora a gente usa para os dois. E lembrar dos critérios, né? Vocês não precisam saber de cor o TNM do câncer de pulmão. Se for saber de cor o TNM de todos os cânceres do corpo, vocês vão passar a residência inteira só estudando isso. Né? O que é legal de vocês saberem? Os princípios de cada critério, do critério T, do critério N e do critério M, e ter o recurso à mão. Né? Então hoje ninguém é burro, só não tem Wi-Fi, né? Daqui a pouco nem Wi-Fi vai precisar, né? Com 5G é só ter um chip de celular razoável, né? Mas enfim, né? Tem aplicativos que podem ajudar. Quem tem que saber isso de cor e profundamente é quem vai fazer, quem é especialista na imagem torácica. Né? Mas para lembrar rapidamente, o critério T tem a ver com o tamanho da lesão e com sua invasibilidade, né? Então se invade estruturas adjacentes ou não. E no pulmão tem o detalhe que se tiver nódulo no mesmo lobo ou nódulo no mesmo pulmão, isso também entra no critério T. O critério N de linfonodo tem a ver com o tamanho dos linfonodos, principalmente. Lembrando que linfonodo a gente mede principalmente no menor diâmetro. O menor diâmetro é mais importante. Ele é o que é considerado tanto no TNM quanto no RECIST. Né? É importantíssimo conhecer as estações linfonodais. A morfologia linfonodal também é importante. Às vezes o linfonodo é pequeno, mas é um linfonodo redondo, sem hilo, hipervascular ou com necrose. É um linfonodo patológico. Tá? Porém, no documento do TNM, o que ele inclui é o tamanho. Então, o grau de confiança, quando você tem apenas uma alteração morfológica, sem ter uma alteração de tamanho, ele é menor. Tá? Então, é o jeito de descrever que é importante. Em relação ao critério M, é de metástases, né? E no câncer de pulmão a gente tem um detalhe também em relação ao M, se a metástase é intra ou extratorácica vai ter um critério diferente, se ela é única ou múltipla vai ter um critério diferente. Tá? De texto, né? Esse aqui é o texto original de 2015, então daqui a pouco deve estar saindo uma nova versão do TNM. Né? Essa é a tabelinha que está na nossa apostila, né? Então eu falei de Wi-Fi, internet e aplicativo. Aqui na instituição vocês têm sorte de ter a apostilinha, lá tem tudo o que vocês precisam saber
e usar no dia a dia, né? Então aqui tem os detalhes da classificação TNM, como eu já comentei com vocês, tá? Eu não vou ficar destrinchando isso daqui, né? Mas é essa tabela que vocês devem consultar, e se vocês baterem o olho rapidamente nessa tabela, para dar uma ideia simples do que é importante de estar descrevendo e identificando, tá? E por que o TNM é importante? E, apesar de não ser perfeito, é o que a gente usa dia a dia, né? Por que o TNM ele guia o tratamento? Porque a classificação tem a ver com a sobrevida, tá? Então, se vocês olharem essa coluninha aqui de sobrevida em 5 anos, olha a diferença de sobrevida de um tumor estádio clínico 1, né, seja um A ou um B, e olha a sobrevida de um paciente que tem um tumor estádio clínico 4, uma doença metastática. Então vai de 50% para 2%. Né? Tem detalhes aqui nesse meio de caminho, tem muitos detalhes, que levam em consideração, inclusive, o subtipo histológico, a presença de mutações, a disponibilidade de tratamento, né? O status performance do paciente, tem um monte de detalhe no meio dessa conversa. Porém, o TNM ainda é o principal guia na escolha da terapia e deve estar presente no laudo radiológico. Alguns detalhes da última edição do TNM, que mudaram da 8ª para a 7ª, né, e que é importante destacar, essas figurinhas, inclusive, são do artigo, né, não daquele artigo, mas do artigo de revisão radiológica, né, do TNM, é que quando tiver uma lesão parcialmente sólida, provavelmente representando um adenocarcinoma, você mede toda a lesão, né, todo o nódulo, como a gente já mediu, e mede a lesão sólida. Quem determina o critério T é a parte sólida, não inclui a parte de vidro fosco. A mesma coisa no tumor obstrutivo. Se tiver uma obstrução parcial ou completa, né, esse parcial é significativo, não adianta ser só uma banda parenquimatose, né? O tumor já é T2, independente da distância da carina. Então, na 7ª edição, a gente media a distância para a carina, hoje a gente não mede mais. Se tiver telectasia parcial completa, no mínimo é um T2, pode ser um T maior, né? As estações linfonodais, né? Então é isso que a gente usa no dia a dia. Essa é a figurinha também que está na apostila. É importantíssimo colocar as estações, né? Lembrando que os linfonodos N1 são os linfonodos hilares e ipsilaterais, os linfonodos N2 são os linfonodos mediastinais ipsilaterais e na estação 7, os linfonodos N3 são os linfonodos contralaterais no mediastino e supraclaviculares. Tá? Alguns exemplos, né? Então aqui em cima a gente tem um nódulo, né, central no lobo inferior do pulmão esquerdo, ele media entre 2 e 3 centímetros, tinha uma banda telectásica distal, né, por causa da obstrução parcial, olha como invade o brônquio, é um nódulo pequeno, mas invade o brônquio, né, muito suspeito para neoplasia, principalmente câncer de pulmão. Existe metástase endobronco? Existe, melanoma, rim, mas é muito menos comum do que ser um câncer de pulmão propriamente dito, né? Então, ele media entre 2 e 3 centímetros, T1C. Não tinha doença linfonodal, N0. Conclusão, nódulo pulmonar suspeito para neoplasia, vírgula, principalmente primária pulmonar, ponto na mesma linha, confirmando-se primária pulmonar ou C primária pulmonar, T1C, N0. Né? Aqui embaixo, olha só que legal essa lesão, né? Parecia uma pneumonia, né? No raio-x, né? Ó, uma opacidade meio alveolar mal definida, né? Olha só, parece uma linguiça, né? Um nódulo salsichiforme. É uma lesão que a parte sólida media entre 3 e 4 centímetros, né? Perdão, entre 4 e 5 centímetros, né? Um T2 bola, né? Não tinha doença linfonodal, foi biopsiado adenocarcinoma T2B N0. Aqui em cima, né? Ó, a massa grande na periferia do pulmão, né? Ó, o sinal do angiograma. Né? Angiograma não está presente só na pneumonia ou na telectasia, né? Era uma lesão que media mais do que 5 centímetros, tinha um amplo contato com a parede torácica, mas sem sinais de invasão. Mesmo que invadisse, também seria um critério para T3. Né? Tinha linfonodos patológicos, né, no hilo pulmonar, é um tumor, esse é um adenocarcinoma T3N1. Né? E aqui embaixo, a pior das situações, né? Uma massa enorme no lobo superior do pulmão direito
invadir o mediastino, invadir o coração ó, através da veia pulmonar, né? Olha aquele emitindo aqui, um pseudópode né, para dentro do átrio esquerdo, né? Só dá para ver isso se fizer o exame com contraste, obviamente. Né? Além disso, tinha linfonodomegalias mediastinais, inclusive na estação 7, né? T4N2, esse era um escamoso. E tinha um derrame pleural ipsilateral, né? Ah, o derrame significa que tem metástase na pleura? Nem sempre. Se não identificar espessamento nodular, espessamento maior do que 1 centímetro, ou espessamento envolvendo a pleura mediastinal ou interfissural, não dá para afirmar que o derrame é metastático. Como é que escreve então? Escreve assim, ó, possível M1A. Isso aqui é igual aqui a agulha, né? Estudar esse líquido através da citologia, tá? Por último, rapidamente, em relação ao controle e segmento, né? A recomendação é que seja feito também com tomografia com contraste no dia a dia, né? Assim como para o estadiamento. Quando o paciente consegue ser submetido ao melhor tratamento do câncer de pulmão, que é a ressecção cirúrgica, se essa ressecção for curativa, é recomendado fazer o exame de 6 em 6 meses por pelo menos 2 anos, né? Dependendo do serviço, faz por até 5 anos, tá? E no paciente que vai para o tratamento químio ou radioterápico, a gente vai usar o RECIST 1.1, né? O RECIST é chato de fazer? É chato de fazer, mas tem coisa pior, né, turma? Tá? Os conceitos do RECIST devem estar no relatório, então, na conclusão do relatório, sempre tem que ter uma das 4 expressões: resposta completa, resposta parcial, doença estável, progressão de doença. Isso tem que estar presente na conclusão do laudo, é essencial para que se tome a conduta em relação ao RECIST, né? O texto original do RECIST 1.1 é um dos textos mais longos e chatos na história dos textos de medicina, tá? Qual que é a nossa sorte? A gente tem textos especiais aí dirigidos para o radiologista que fazem um resumo que serve de guideline do que fazer no dia a dia, tá? Do básico, do básico, do básico, né? Lesão mensurável, né? Aquela que mede 1 centímetro ou mais na tomografia. No raio-x, né? Está descrito que se medir 2 centímetros ou mais pode ser considerado lesão-alvo. Hoje a gente não faz mais nada com raio-x, né, pessoal? Tá? Porém, está presente no texto do RECIST. E o linfonodo, né, no RECIST, a gente mede no menor eixo e ele é considerado uma lesão mensurável quando ele mede 15 milímetros, 1,5 centímetro ou mais. Esse é um dos maiores erros que eu vejo vocês fazendo no dia a dia, né? Medir linfonodo no maior eixo para botar no RECIST, ou então considerar o linfonodo que mede 1,2 centímetros como lesão-alvo. Não é assim, tá? Então essa é uma pegadinha. Né? Ah, mas o linfonodo que mede, então, mais que 1 centímetro não é patológico? Ele é patológico, mas ele não é uma lesão-alvo, tá? Nódulo pulmonar menor que 1 centímetro, suspeito? Lesão não alvo, não mensurável, perdão. Primeiro é ver se é mensurável ou não, né? Se precisa medir ou não. Então, meta óssea não se mede, derrame pleural não se mede para pensar em metástases, né? Você pode medir para dar uma ideia do tamanho. Linfangite não se mede, lesão necrótica ou cística não se mede. Agora sim, o que é uma lesão-alvo? É uma lesão mensurável que você escolheu como referência no exame baseline. Tá? Essa é a definição da lesão-alvo. E o que é uma lesão não-alvo? É uma lesão que é não mensurável, é um linfonodo que mede entre 1 e 1,5 centímetros, tá? O linfonodo que mede menos de 1 centímetro no menor, este é considerado um linfonodo não patológico. Tá? Esses são os princípios do RECIST, serve para qualquer RECIST, né? Não só de câncer de pulmão. Outro conceito importante é o de NADIR, né? Ou por vezes o pessoal escreve como novo baseline, que seria aquele exame que representa a melhor resposta terapêutica. Não, o tumor não sumiu, tá? Porém, foi a melhor resposta terapêutica, vai ter uma mudança no esquema de tratamento, vai começar uma nova químio, por exemplo. É esse exame que a gente vai usar de referência, não é aquele primeiro exame pré-início de quimioterapia. E RECIST a gente não usa para linfoma a gente usa Lugano, que é mais chato do que o RECIST. Alguns exemplos aqui, né, inclusive com figurinhas desse artigo que eu comentei para vocês. Né, ó, medindo lesão no raio-x, o nódulo pulmonar mede mais que 2 centímetros, é considerado lesão-alvo. Nódulo hepático, né, mede o maior diâmetro, 2,1 centímetros. Esse é o valor que entra no RECIST. Nódulo pulmonar, mede o maior diâmetro, 2,5 centímetros. Todas essas são lesões mensuráveis, consideradas no baseline, viram lesões-alvo.
Micronódulos, né, ou pequenos nódulos menores do que 1 centímetro. Isso aqui é metástase, né? Ó, tá? Porém, não adianta ficar medindo. A lesão não alvo. Linfangite, lesão não alvo. Né? Lesão óssea, lesão não alvo. Olha aqui a metástase esclerótica na coluna. Linfonodo patológico, medindo entre 1 e 1,5, lesão não alvo. E como é que faz então a avaliação da lesão não alvo, professor? Já que a medida não serve para nada, aí é no visual. Né? E o que a gente considera é a mudança inequívoca, né, do aspecto radiológico. Então teve um crescimento inequívoco, tem mais lesões novas inequivocamente, né, pode assim dizer? Não, sem dúvida, né? Tá? Aí vocês consideram no critério do RECIST. Né? Esse é o tipo de análise que é recomendado. O RECIST ele é sempre global, né? E a gente faz a avaliação através da soma dos maiores diâmetros de todas as lesões-alvo no corpo. Tá? Lembrando que a gente tem no máximo 5 lesões-alvo, 2 por órgão. Por isso que não adianta medir 8 nódulos no pulmão. No pulmão a gente mede até 2 nódulos. Em geral a gente pega os maiores, mais evidentes. Tá? É importante também lembrar que o conceito do RECIST ele é assimétrico. Né? O que eu quero dizer com isso? Se você tiver uma redução de 30% na soma dos maiores diâmetros, você vai ter uma resposta parcial. Porém, se você tiver um aumento de 20%, já é uma progressão de doença. Então, veja, não é 30% para cima e para baixo. É 30% para baixo e 20% para cima. Tá? Então, isso é importante. Né? E das lesões não alvo, como eu comentei, olha, desaparecimento, né, a persistência, que faltou um acento circunflexo, e, obviamente, o termo aqui inequívoco, né, de avaliação dessas lesões de maneira subjetiva. Tá? Lembrar também que você pode ter, por vezes, né, uma alteração, uma resposta parcial no tórax e uma progressão de doença no pescoço. No fim, vira uma progressão de doença. Então, o RECIST é sempre global, levando em consideração todas as partes do corpo e as lesões-alvo e as lesões não-alvo. Né? Então, por exemplo, né, ó, uma progressão de doença da lesão-alvo, independente do comportamento das lesões não-alvo, vai ser progressão de doença. Tá? Então, essa tabelinha também resume aí a avaliação global do RECIST. Né? Eu coloquei essa tabelinha aqui embaixo de um exemplo, né, que pode ser utilizado para fazer as contas do RECIST nas diferentes avaliações. Olha, isso aqui é bastante interessante, né, fazer uma tabelinha Excel desse tipo aqui. A gente tem um modelo de laudo lá, que é feito especialmente para o RECIST, é baseado nesse tipo de coisa aqui. Né? É que vocês têm preguiça de fazer a primeira vez para poder usar depois, mas uma vez que é feita a primeira vez, vocês vão ver que depois fica muito mais fácil de fazer os controles e entender o que está acontecendo. Quando a gente não tem acesso a todos os exames, que é o que acontece na nossa instituição, cada um faz a leitura da sua parte, né? Então, a gente diz qual que é a resposta no segmento do corpo que a gente está avaliando. Tá? Obviamente, se for progressão de doença, independente do local, vai ser progressão de doença global. Mas às vezes você pode ter uma resposta parcial no tórax. Se tiver progressão de doença no pescoço, no cérebro, na barriga, aí o clínico é que vai juntar todos os exames para fazer o RECIST global. E o RECIST é chato? É chato. O Lugano é mais chato? É mais chato. E ainda tem detalhes do RECIST para tornar a coisa mais difícil. Nessa aula não dá tempo da gente comentar, mas, por exemplo, com os novos tratamentos imunoterápicos, a gente vai ter o iRECIST, né? Além de ter RECISTs especiais para alguns tumores, como, por exemplo, para o CHC do fígado. O simples, né? O básico, né? De novo, aqui uma lesão no exame de baseline, uma massa de um tumor escamoso, media 4,5 centímetros. Infelizmente não conseguiu operar, foi para o tratamento quimioterápico e radioterápico. Tem as alterações actínicas, a lesão foi de 4,5 para 3, né? Uma redução, né, maior do que 30%, resposta parcial no tórax. Né? Aqui embaixo, o adenocarcinoma, também câncer grande, 5 centímetros, não conseguiu para cirurgia, quimioterapia. Né? Um controle após o término da quimioterapia, a massa que media 5 foi para 7, teve um crescimento maior que 20%, progressão de doença. Então, simples assim. Né? Para concluir, né, é importantíssimo que vocês façam a caracterização,
adequada das lesões, né? Não adianta dizer que tem só uma massa no tórax, né? Ou então, como foi disseminada aí no WhatsApp, né, no dia do radiologista, massa abdominal correlacionar com dados clínicos. Quais os dados clínicos que mudam o diagnóstico de neoplasia nessa massa, né? Enfim, e a ideia é ir muito além do benigno versus maligno, né? Tentar sempre que possível diferenciar no pulmão, se a gente está diante de uma provável metástase ou de um câncer de pulmão. Quando a gente fala em câncer de pulmão, lembrar da diferenciação entre pequenas células e não pequenas células, do não pequenas células, lembrar principalmente dos diferentes tipos mais prevalentes, o adeno e o escamoso. Tá? Do estadiamento, usar a oitava edição, e o critério, né, o TNM, tem que estar sempre na conclusão do laudo, mesmo que a lesão não seja confirmada. Né? Tem um jeito simples de você escrever. Né? Suspeito para câncer de pulmão, ponto na mesma linha, C primária pulmonar, T tal, N tal. E o controle, a gente utiliza o RECIST 1.1, não é perfeito, porém é o que há de melhor para ser avaliado de maneira padronizada, tá? E o conceito do RECIST deve estar na conclusão do laudo. Resposta completa, resposta parcial, doença estável, progressão de doença. É isso, pessoal.